Pessoal, boa noite. Boa noite. A minha fala é um pouco mais institucional. Eu não sou especialista em IA, se bem que eu estou sendo convidado para falar do assunto em vários lugares. E aí a gente acaba aprendendo, debatendo, né, e tendo algumas opiniões próprias aí. Como, por exemplo, fui convidado para falar sobre direito autoral na inteligência artificial em Florianópolis em maio. É um tema bastante espinhoso, não para mim, mas foi para o debate, tá? Você já fez homenagem ao Kong Jeong-Li, que morreu? Não, mas eu gostaria que você fizesse. Então, para quem ouviu, né, ontem à noite, num acidente de avião, morreu esse colega nosso chinês, o Kong Jeong-Li. Nós que estivemos com ele em Brasília, na Conferência Internacional, alguns de nós conhecemos ele pessoalmente. Foi uma notícia muito triste que nós recebemos. Ele estava aqui em São Paulo também, participou lá da Bienal, né? Alguns colegas também conheciam os outros dois, com exceção do piloto. Então, é muito triste, ele que é um arquiteto que tem um trabalho sensacional nesse momento, né? Por exemplo, ontem, como a gente ainda tem falas de negação de mudança climática, a gente tem um cara como ele que há anos vem trabalhando de uma maneira magistral nesse assunto, tá? Então vale aqui essa lembrança. Também para dizer que o uso da inteligência artificial pode criar problemas éticos, jurídicos ou práticos. A Amazon teve um programa de contratação de funcionários por IA, descontinuou esse programa porque percebeu que a IA não estava sendo equivalente em gênero, né? Própria IA, vocês imaginem. Os roteiristas de cinema fizeram uma greve há uns 2, 3 anos atrás por causa do uso da IA na produção do roteiro, né? Imagens, tudo isso. Então, a IA é um assunto que precisa ser debatido. A gente já tem hoje a OAB criou um grupo para debater isso, e o Conselho Regional de Medicina também criou um grupo para debater isso, e o CAU agora criou uma câmara temática de inteligência artificial no exercício profissional. Eu sou coordenador adjunto da Comissão de Exercício Profissional, não participo dessa câmara, mas fiquei bastante envolvido nesse assunto, tá? E aí eu vou lançar aqui uns primeiros pontos e eu vou fazer uma pergunta. O Ulisses, acorda aí, você não pode responder. Quem sabe o que é Skynet? Quem já ouviu falar de Skynet? Eu ia dizer que você também não poderia, mas tudo bem. Skynet era do Senador do Futuro. Skynet era dos Exterminador, da série da franquia Exterminador do Futuro. Vocês lembram o que aconteceu com a Skynet? Tentaram desligar e ela dominou o mundo. Né? Então, a Skynet, né, ao longo dos filmes, né, ela, num determinado, eu não me lembro se foi no 3º ou 4º, não sei, era uma rede de máquinas que se tornou autoconsciente. Então, toda vez que eu discuto inteligência artificial, meu ponto básico é esse. É possível haver, no presente ou no futuro, uma inteligência autoconsciente? Ia ser. A pergunta já é para começar? Pode começar. Vamos começar já? Depende da semântica do Eu queria até alto. que vocês se apresentassem um pouco antes, como ele já se apresentou. Pronto. Os jovens primeiro. Eu tenho muito tempo. Pegou agora. Bom, eu vou tentar ser sempre mais enxuto, porque eu gosto de falar muito, então tenho medo de começar a falar e não parar. Mas, meu nome é Matheus Gervásio, eu sou arquiteto urbanista. Antes de ser arquiteto, eu sou graduado em administração de empresas. Trabalhei no mercado financeiro durante 2 anos, com auditoria contábil. Viajei muito o Brasil fazendo auditoria de empresas, de grandes empresas no Brasil. E aí, de uma hora para outra, eu resolvi mudar de mercado e partir para a arquitetura, que sempre foi um sonho meu, desde pequeno.
Minha mãe sempre teve muitas revistas de arquitetura, de casa, e aquela época de revistas, né? Então eu adorava ficar folheando revistas, ver. Meu pai é engenheiro, então eu sempre gostei também de ver plantas. Então desde pequeno eu acho que eu tinha uma compreensão muito grande sobre plantas, os desafios da engenharia também. E essa paixão pela arquitetura sempre me indagou muito, assim. Então eu dei um tique assim na vida e eu falei, quer saber, eu vou largar tudo e começar do zero. E é um desafio muito grande recomeçar, porque eu já não estava tão adolescente mais, né, para começar de novo. Mas graças a Deus tudo caminhou como deveria que ser e a arquitetura me trouxe muitos frutos bons. Estou sendo muito feliz dentro da arquitetura. E eu sou de Belo Horizonte, né, sou de Minas Gerais. E estou aqui em São Paulo há 2 anos e meio. E desde que eu vim para cá, o mercado, o mundo se abriu assim, né, um pouco dentro da arquitetura. Tive muitos contatos profissionais incríveis, com a Sandra também, né, que foi um dos grandes contatos que tive aí. E hoje participo muito de feiras e eventos, buscando sempre por novidades da arquitetura. Faço parte de alguns times de influenciadores dentro das feiras também. Então acho que a gente vai sempre colhendo informações. A gente, né, se encontrou no evento da Coral sobre a cor do ano. Então acho que a arquitetura é isso, a gente está sempre evoluindo, né? A arquitetura está sempre trazendo novidades para a gente. Eu acho que é um mercado que está em constante evolução o tempo todo, apesar de a gente gostar muito do tradicional. Mas a arquitetura modifica todo dia, a gente tem sempre novidades novas no mercado, eu acho que isso que me intriga, eu acho que é isso que eu busco. E sobre redes sociais, eu gosto de falar muito sobre arquitetura e sobre o ponto de vista realmente do arquiteto, né? O que o arquiteto enxergou naquela construção, quais são as curiosidades por trás de uma obra da arquitetura, tanto da arquitetura quanto do design. E eu falo um pouco sobre isso no meu no Instagram também, que eu falo um pouco sobre isso, e tento trazer a curiosidade da arquitetura para as pessoas. Então acho que isso que foi dar que as pessoas gostam de ver um pouco, né? Então, acho que resumindo, falei bastante. Mas... Tá ótimo. É como você respondendo a pergunta. Meu nome é Bianca Munhato, eu sou design de interiores, sou mineira também, do Triângulo Mineiro. Foi minha opção, primeira opção desde meus 17 anos, fiz vestibular, sou formada pela Universidade Federal de Berlândia, sou bacharel em design de interiores, na época até se falava como decoração. E uma das maiores dificuldades que eu tive como profissional não é o processo criativo, eu gosto de desenhar, já fiz até uma exposição de desenhos meus com uma mostra da Sandra, criar processos. Eu, apesar de ser extremamente criativa, sou formada em piano, formada em balé, formada em artes e também design de interiores. Então, o processo da veia artística, ela está dentro do DNA, mas eu sempre gosto muito da questão da técnica, da tecnicidade, mas a minha formação passa muito pelo viés do ser humano. Então eu sempre vi a nossa profissão com um grau de tecnicidade muito grande, mas porém com um foco muito grande no ser humano. E esses 2 pontos, quando você une, eles exigem uma disciplina e um processo para você poder fazer uma entrega perfeita para o cliente, daquilo que espera, daquilo que está dentro da cabeça dele, que ele muitas vezes ele nem sabe o que é, onde a sua criatividade, seu conhecimento técnico, você passar pela psicologia, analisar a gestualidade, verificar referências culturais, para você poder fazer uma entrega perfeita para ele, me levou a estudar muito processos e gestão. Com isso, eu vim para São Paulo em 2000, cheguei aqui, não conhecia praticamente ninguém. O primeiro guia para saber qual era o fornecedor era a Casa Mercado, que era a minha bíblia, porque eu não sabia nenhum fornecedor, não conhecia nada. E comecei aqui em São Paulo já a aplicar meus processos de organização. E todo mundo achou muito curioso, tanto que a gente explodiu em São Paulo, assim, com boas obras e tudo mais. Então esses nossos processos, aí ele já migrou para uma questão de uma certificação ISO 9001. Nós somos o primeiro escritório a ter ISO 9001 em design de interiores, no processo do design de interiores. É uma certificação para poucos, né? Porque é uma chancela quase industrial, poucas pessoas conhecem, mas nada mais é do que um processo que exige aperfeiçoamento completo para você fazer sempre uma entrega perfeita. E como todo processo precisa estar submetido a adequações do mundo, porque o mundo está sempre mudando, então o nosso olhar sobre adequar toda vez que tem uma mudança substancial na sociedade e tudo mais, os nossos processos. O que nós fizemos?
Aí chega a questão da tecnologia. Pegamos nossos processos, eu criei uma plataforma de trabalho, onde a gente tem todas essas etapas colocadas de modo digital, e isso foi ao ar, custou uma baba na época, isso foi ao ar em 2018, e meu escritório então foi um dos primeiros escritórios de design de interiores na nuvem. Então daí vem a questão da tecnologia. Quando foi em 2020, o que aconteceu? Todo mundo fechou, a gente bombou de trabalhar porque meu escritório estava lá na nuvem, o cliente acessava, eu acessava fornecedores, projetos, então toda a equipe estava funcionando. Então foi o maior teste que eu tive, que a plataforma realmente funciona. A gente trabalha com essa plataforma até hoje, e hoje ela está vinculada também à questão da IA, né? Que a inteligência artificial vem associar todo o processo da nossa base de trabalho, e eu sou muito otimista com essa questão da tecnologia. Tá bom, vamos lá. Não é o ponto que eu estou lançando aqui. Então, Olha a pergunta É ali. o grande medo de todo mundo, que foi o medo de todo mundo anos atrás. Não tenho mais trabalho por causa da IA. Né? Minha profissão acabou. Então a pergunta que eu estou fazendo para vocês é o seguinte, são duas. É possível a substituição dos processos cognitivos e criativos? Posso responder? Por favor. Não. Não. Não, pelo seguinte, Concordo. porque a rede neural digital, ela pode ser retroalimentada, mas ela não chega ao ponto da criatividade do ser humano. O processo criativo, o que nos difere da máquina é a nossa capacidade criativa. Então, se o ser humano ele perder o processo dele criativo, com certeza ele vai ser dominado pelo processo. Aí tem aquela pergunta que você tinha feito: oportunidade ou ameaça? Os dois. São os dois, as duas situações. Depende do seu ponto de vista. Se você entender que você vai sempre... Todo aquele trabalho que ele é mecânico, você pode ter certeza que vai ser substituído. Mas se você entender que você pode ser criativo para tornar aquele processo diferente, é uma grande oportunidade. Sim. Então, eu acho que são os dois, depende da forma como você vê. Eu também, hoje pensando no uso da inteligência artificial, a gente vê que a inteligência artificial ela facilita o nosso processo. Ela ajuda a gente em muitos caminhos, mas ela jamais vai substituir o nosso olhar humano com relação ao projeto, né, com a questão de insolação, com o amor pelos bichos, pelos animais, independente do seu A cliente, né? a gestualidade do cliente. Exato, e também pensar nessa questão das cores também, que a Tamara falou também, né? Eu acho que a inteligência artificial ela vai até um ponto. Daquele ponto para frente, cabe a gente ter o nosso olhar para cima do cliente também, né? Eu acho que ela facilita o nosso processo dentro do escritório, muitas vezes, na hora da gente, até às vezes, começar um projeto, né? Ela ajuda os processos. Né? Ela ajuda nesses processos, ela pode criar uma imagem, ela pode trazer soluções que às vezes a gente não está enxergando naquele momento, mas no final ela precisa do ser humano, né, até para questões de segurança, por questões de legislação. Então, esses pontos, a inteligência artificial ainda não consegue substituir o nosso olhar humano. O Richard quer fazer um comentário. Tem um ponto, a inteligência artificial é treinada no que existe. Exato. Então ela não sabe criar, ela só sabe Ela replica, né? replicar. Então isso o E humano eu faz. acho que é a questão do mesmo na hora que ela encosta na ética, né? Porque a IA, né, ela usa o banco de dados do mundo ali para ela criar, às vezes, pensando assim, né? Vem a gente na escola, uma coisa, trabalhando em casa. A gente pede ela para criar, talvez, uma sala assim, assado, minimalista, com uso de madeira, com preto, branco. Ela vai gerar uma imagem de acordo com o que a gente pede. Mas ela está buscando em dados ao redor do mundo inteiro ali, e ela vai trazer sempre referências do que ela encontra já no mercado. Mas ela não está criando do zero, né? Ó, eu até Então- quero, nesse caso, termina que eu vou fazer uma parte nesse seu... Então acho que existe aquele risco da questão da parte ética também, né? Até onde ela está copiando alguma coisa que já exista, ou até que momento ela está criando algo do zero também. Então, eu queria fazer uma parte. Por exemplo, dentro da plataforma do GDI, que é essa plataforma que nós desenvolvemos, que a gente sempre trabalhou, nós temos catalogados lá 42 estilos.
Quando eu pergunto, Sandra, qual que é o seu estilo? Aquilo que eu quero ser ou aquilo que eu Não. sou?